Bem-vindo a Montserrat. Somos uma família que ama Jesus e ama pessoas, que multiplica discípulos que vivem restauração com transparência e acolhem com graça e amor. Somos uma família onde é proibida a entrada de pessoas perfeitas e que sempre tem espaço para quem deseja conhecer a Deus e fazer a sua vontade, vivendo um amor que não para, mas multiplica. Cadeias quebrará e os corações o adorarão, pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a Ele. Portas levantai, deixai o Rei da Glória entrar. Ele veio para salvar e aos cativos libertar, pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a Ele. Pois quem impedirá o Senhor? 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 Pois quem impedirá? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a Ele.
abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém, 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 amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém, amém, e a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Olá, Igreja Monte Serra, querida igreja, amigos também que se conectam conosco em mais uma reflexão da nossa campanha Café. E hoje um dia especial porque estamos fechando, essa série que dedicamos as últimas 8 semanas estudando e focando em Tiago. Que preciosas lições essa epístola nos trouxe. Pensar sobre por que escolhemos essa epístola de Tiago para a nossa igreja pensar e também para você que é um amigo chegando, tem muito a ver com essa nossa grande expectativa também, de sermos uma igreja cada vez mais que busca fazer a vontade de Deus, que não apenas conhece as Escrituras, mas que procura praticar. E a epístola de Tiago nos ensinou, nos encorajou, nos mostrou sobre muitos aspectos do nosso dia a dia, da nossa vida, que nós conhecemos, até sabemos que está escrito na Palavra de Deus, mas fomos chamados a atenção a vivenciar, a praticar,
a não sermos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Recentemente estava conversando, eu e Martinha, sobre o grande desafio de viver um cristianismo bíblico, não é? Um evangelho real, genuíno. E nós estávamos falando sobre a dificuldade ou como é fácil, né? E esse aparente paradoxo de que às vezes parece que é tão fácil ser um discípulo de Jesus e viver de acordo com a palavra, e às vezes parece tão difícil, tão difícil. Nós lembramos do C.S. Lewis, que é um autor que nós amamos e apreciamos muito, e ele fala sobre isso no seu livro, eu trouxe ele hoje aqui, Cristianismo Puro e Simples, um livro que nós recomendamos para você, e falando exatamente um dos capítulos sobre cristianismo fácil ou difícil. E eu queria ler aqui, nessa nossa introdução, essa passagem. Como hoje a nossa última reflexão é em Tiago, eu queria realmente chamar a sua atenção para entender esse evangelho que é difícil e que é fácil. E ele nos ajuda a compreender essa jornada. Ele diz o seguinte: o estilo cristão é diferente, é mais difícil e mais fácil. Cristo diz: dê-me tudo, não quero uma parcela do seu tempo, uma parcela do seu dinheiro, uma parcela do seu trabalho, eu quero você. Não vim para atormentar o seu ego natural, vim para matá-lo. Nada de meios termos, não quero podar um ramo aqui e outro ali, quero derrubar a árvore toda. É forte essas palavras de C.S. Lewis aqui, porque ele está dizendo que essa jornada de um discípulo, ela é uma entrega total, ela não é parcial, não existe mais ou menos. E ele continua dizendo assim, olha, não quero meter a broca no seu dente, nem o obturar ou fazer com que ele pare de doer, quero arrancá-lo. Renuncie todo o seu ego natural, todos os desejos que você acha que são inocentes, da mesma forma que me entrega aqueles que você considera maldosos, o aparato todo, pois vou substituir por um novo ser. Essa é a promessa do Evangelho. Na verdade, vou lhe dar a mim mesmo, e minha própria vontade deverá se tornar a sua. É assim que Jesus faz conosco. Isso é mais difícil e mais fácil do que aquilo que todos nós estamos tentando fazer. Espero que você tenha notado que o próprio Cristo, às vezes, descreve o estilo de vida cristão como difícil demais e, às vezes, como demasiadamente fácil. Ele diz, tome a sua cruz. Em outras palavras, é como ser espancado até a morte num campo de concentração. No minuto seguinte, ele diz, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na verdade, ele está se referindo às duas coisas ao mesmo tempo. E podemos ver muito bem, porque ambas são verdadeiras. É isso mesmo, essa é a jornada que Deus tem para nós. E hoje, nesse último capítulo, a última parte, nós vamos ler ali 8 versículos, nós vamos falar sobre o poder da oração. E eu queria te convidar então a preparar o seu coração e realmente crer que há algo extraordinário na experiência de nós falarmos com Deus, de nós usarmos o canal da oração para experiências diárias do nosso convívio, da nossa jornada de vida, dos nossos relacionamentos interpessoais. A oração é algo extraordinário. E é muito interessante porque Tiago, ele começa a sua epístola falando sobre oração. Eu queria voltar lá em Tiago, capítulo 1, porque ele começa dizendo o seguinte, falando sobre tribulações, provações. Ele fala, né, que se alguém de vocês tem falta de sabedoria no meio das tribulações, ore, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, Tiago começa a sua epístola por oração, falando sobre o contexto de tribulação, que nós precisamos orar para ter sabedoria para isso. Nós já falamos, não é? Você pode entrar no site, ver essa mensagem, ouvi-la. E ele termina a sua epístola também com oração, falando de oração. 7 vezes ele repete, ele aborda o tema oração, ele menciona. Então nós vamos ler versículos 13 a versículo 20 do capítulo 5. Eu convido você então a ler junto comigo essa passagem.
Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Nós vamos ler até aqui, depois nós vamos continuar lendo. Mas é muito importante nós observarmos que na igreja de Jesus nós vamos ter todo tipo de pessoas e todas as situações e as mais variadas situações acontecendo. Lembrando que Tiago está escrevendo isso aqui às 12 tribos dispersas entre as nações, a igreja de Jesus espalhada em todo o mundo. E quando ele fala isso, é muito importante nós percebermos que nós vamos encontrar dentro do contexto da igreja pessoas que estão felizes, pessoas que estão exultantes, pessoas que estão passando por lutas, tristes, sofrendo. Esse momento da história, como em qualquer outro momento da história, nós temos essas realidades contínuas dentro do contexto da igreja. Pessoas com saúde, pessoas doentes. Temos orado e clamado por você que está passando nesse momento pelo enfrentamento da enfermidade, enfrentando mesmo o vírus do Covid, né? Mas também outras situações de enfermidades, não só físicas, emocionais, espirituais. E aí a importância de entender o que a oração tem a ver com isso. Como nós que estamos vivendo a vida, e esta vida que ela é tomada diariamente por alegrias e tristezas, por vezes no mesmo dia, como nós vamos enfrentar essa vida? E qual é o papel e a importância da oração? Nós chamamos esta mensagem, né, denominamos, colocamos como tema o poder da oração. É claro que todo poder está em Jesus que opera, que atua, que realiza. Mas a oração é o canal, é o meio. E ela é poderosa e ela é eficaz quando nós cremos, quando nós a exercemos. Então, olhando para o texto, versículo 13... versículo 14, versículo 15, ele vai descrever esta realidade dizendo, olha, existe alguém entre vocês que está sofrendo, alguém no meio de vocês passando por dificuldades. Ele fala assim, que ele ore. Interessante a gente começar por aqui porque nós devemos orar uns pelos outros, mas ele começa dizendo que quando eu estou passando por sofrimento, por dificuldade, de qualquer ordem que seja, eu preciso orar, eu devo clamar, eu mesmo devo falar com Deus, pedindo a intervenção dele sobre o meu coração, sobre a minha vida, sobre aquela situação, naquele momento clamar e interceder. Eu acho muito importante nós começarmos por aqui, por quê? Porque é muito natural quando estamos sofrendo nós murmurarmos, é muito natural quando estamos passando por dificuldades, nós nos abatermos, nós reclamarmos da vida, nós nos queixarmos da vida, ou mesmo nós esperarmos que os outros orem por nós. Mas ele começa dizendo, entre vocês alguém que está sofrendo, que ele ore. Depois ele vai falar, alguém que se sente feliz entre vocês, que ele cante louvores, ou seja, nós vamos ter pessoas sofrendo e ao mesmo tempo nós vamos ter pessoas felizes. E que esses que estão felizes, eles devem orar louvando a Deus, celebrando a Deus, cantando louvores, né? E você que está aí, que está vivendo também esse momento em meio a todo esse contexto de dor que o mundo está passando, mas que tem razões, né? Eu sempre gosto de dizer que a vida é como um trilho de trem. Eu prefiro olhar assim do que vales e montanhas. Porque eu sempre criei que mesmo no momento de grande dificuldade, de aflição, de sofrimento que você está passando, esse seria um dos lados do trilho do trem, sempre há algo para agradecer, sempre há algo para louvar, sempre há algo para dizer, Deus,
Tu és presente, Tu és maravilhoso. Sempre temos motivos para louvar. Na verdade, assim como existe dentro do contexto da igreja alguém sofrendo, alguém feliz, eu creio mesmo que na nossa própria vida, por mais felizes que estejamos, sempre também há algo que nos preocupa. Sempre há do outro lado uma tensão que Deus permite que fique ali, para que a gente possa viver essa vida com esse paradoxo, aparente de que o que é viver a vida cristã? É fácil ou é difícil? Não, ao mesmo tempo nós estamos enfrentando todas as coisas com a graça de Deus. E é Deus e a sua presença que faz com que as coisas possam se tornar fáceis. E aquilo que se torna fácil para nós, estamos felizes, jamais pode nos permitir esquecer da necessidade de Deus para enfrentarmos a nossa jornada de vida. Ele continua dizendo, mas há alguém entre vocês que está doente. E aqui é interessante. As duas primeiras, a iniciativa é minha. Eu estou sofrendo, eu estou passando por lutas, então eu devo orar. Eu estou feliz, então eu devo celebrar, cantar louvores. Mas ele diz assim, há alguém doente entre vocês? Aí ele fala que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem por ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Eu quero aqui chamar a atenção da importância do corpo de Cristo, da importância da liderança espiritual dentro do contexto da igreja de Jesus. Deus, ele tem esse plano e esse projeto. Nós não estamos sozinhos nas nossas batalhas, nas nossas lutas. E aqui ele está deixando claro isso. Se você está doente, o que a gente faz? Bom, primeiro é importante entender que nós cremos que a medicina, que o estudo, que o conhecimento é um instrumento de Deus para a cura. Nós acreditamos completamente nisso. Nós, enquanto família também, vivemos um grande drama na nossa jornada com a nossa filha primogênita Laila, que passou por uma situação, ela nasceu com uma comunicação interatrial seio venoso, então nós descobrimos na primeira semana, na primeira visita ao médico, passamos 3 anos e 10 meses acompanhando aquela situação que convergiu para uma cirurgia. Por 3 anos e 10 meses, nós oramos, ungimos com óleo, reunimos os pastores, fizemos, porque nós sabíamos e críamos que Deus podia curar dessa maneira. Mas crer que Deus pode curar, que você pode orar numa enfermidade, que você pode ungir com óleo, que você pode reunir líderes e interceder pela cura, não significa uma substituição ou um desprezo ou um descaso a que Deus possa usar também a medicina e os médicos para curar, que foi o que aconteceu com a nossa filha. Por outro lado, já tivemos situações de orar e interceder por pessoas e Deus realizou a cura sem uma intervenção da medicina. Ele é Deus, é Ele quem sabe. O importante aqui é nós entendermos que há um princípio na doença e na enfermidade. E talvez aqui seja a coisa mais preciosa e o cerne do que eu quero deixar hoje para você que está doente. Que a primeira pessoa e a sua completa esperança, ainda que você precise buscar a medicina, é que você ore e que você reúna pessoas. E aqui diz que nós líderes, nós pastores, nós presbíteros, podemos orar e interceder para que realmente haja cura. Agora perceba bem que o poder da cura não está na liderança. Ele fala inclusive sobre ungir com óleo, e aqui há uma série de debates se este óleo aqui ele tinha o aspecto medicinal, porque de fato, muitas situações no Antigo Testamento, nas Escrituras, revela o óleo como ele tendo um caráter medicinal sobre alguns tipos de enfermidade, mas ele não tinha realmente o caráter e o poder e a força para curar vários tipos de enfermidade. Agora aqui no texto de Tiago, nós vamos aprender e perceber que ele tem um caráter simbólico aqui. O uso do óleo aqui, ele tem esse simbolismo da presença de Deus, do poder de Deus, da presença e da ação do Espírito Santo na cura física. Então Deus é poderoso e nós ungimos com óleo, quer dizer, é uma prática bíblica e nós acreditamos nela, mas é muito importante esclarecermos que o poder da cura não está nos líderes, nos presbíteros, o poder da cura não está no óleo, naquele
azeite, não está nisso. O poder da cura está em Deus, é só Ele que é poderoso para curar. Então Tiago está preocupado em ensinar a igreja nos momentos de sofrimento, nos momentos de alegria e nos momentos de enfermidade, como lidar. E ele vai então trazendo estas lições para nós. O texto continua e ele diz assim, olha só, versículo 15. A oração feita com fé, a oração feita em nome do Senhor, que é o final do versículo 14, e com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Olhando então para o aspecto da oração nesse texto, eu queria destacar mais algumas coisas aqui. Primeiro, que esta oração que nós vamos fazer, ela precisa ser uma oração feita com fé. Voltando lá para Tiago, capítulo 1, lembra? Não ore duvidando, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, que é levado para frente e para trás, não é? Quer dizer, será que Deus cura? Eu não sei, vou orar, mas você não confia, não tem convicção que Deus pode curar. A primeira coisa, a oração, ela precisa ser feita com fé. Fé em quem? Fé não em você, fé em Deus que é poderoso para curar todo tipo de enfermidade. Não há nada impossível para Deus. As Escrituras revelam isso. E o texto vai mostrar também aqui que se houver cometido pecados, ele será perdoado. Interessante, porque nesse contexto aqui nós vamos encontrar uma enfermidade que ela é provocada pelo pecado. Ou seja, observe bem o que vou dizer agora. Nem todo tipo de enfermidade, ou a grande maioria delas, tem a sua causa, a sua origem, num pecado cometido. Mas aqui nesse texto, Tiago está levantando esta situação de que sim, existem enfermidades que elas são decorrentes de pecados não confessados. E que, portanto, quando nós vamos orar, reunir os presbíteros para orar, é muito saudável e é muito importante, sim, você poder ajudar a pessoa a sondar o seu coração e se houver algum pecado para ser confessado, que ele confesse. Agora é muito curioso também que a confissão aqui não é para o presbítero, porque essa é uma das coisas também assim que a gente traz como herança católica, né? Confessar para um padre, confessar para um pastor. Aqui nós vamos ver o efeito terapêutico da cura, de que ele diz que nós devemos confessar os pecados uns aos outros. Versículo 16. Portanto, confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. Quer dizer, nós oramos a Deus e confessamos o nosso pecado a Deus para que sejamos perdoados. Mas, queridos, muitas vezes nós somos perdoados por Deus, mas nós carregamos culpas no nosso coração e culpas que vão se transformando, vergonhas, acusações, enfermidades emocionais que precisam ser curadas. Nós já fomos perdoados por Deus. Deus já sabe daquilo, já nos perdoou, mas nós não temos coragem de confessar pecados uns aos outros. Traímos, não temos coragem de confessar para a esposa, para o marido, mentimos, roubamos, enganamos, não é? Cometemos algum tipo de homicídio, abortamos e não temos coragem de confessar isso. Falamos com Deus, mas não falamos uns com os outros e por vezes nós adoecemos. Eu acompanhei uma pessoa certa vez que o seu marido havia sido infiel a ela e ela realmente não conseguiu lidar com aquela enfermidade e foi adoecendo emocionalmente. Adoeceu emocionalmente, adoeceu espiritualmente e por fim adoeceu fisicamente. Aquele drama foi tão grande, queridos, que em menos de um ano ela foi tomada por um câncer, por uma enfermidade. Me lembro bem nós tratando aquela vida para que pudesse liberar perdão ao seu marido e ao mesmo tempo pudesse lidar com também os seus próprios dramas. Porque quando há uma situação como essa, a pessoa que foi traída também se sente culpada muitas vezes, também carrega um jugo, uma culpa e não consegue se perdoar. Queridos, foi um drama tão grande que aquela pessoa faleceu com menos de 50 quilos. Foi definhando.
É isso que Tiago está dizendo. Há doenças que nós podemos ter, que elas são frutos de pecados. Aqui no caso, o pecado, você diz, mas quem traiu foi o marido. Mas o pecado é não liberar o perdão. O pecado é o ressentimento. Nós estamos errando o alvo. O plano de Deus é o perdão, é a graça. Ele faz isso conosco. Mesmo nós ferindo a Deus, traindo a Deus tantas vezes, Ele nos perdoa. Então, querido, Tiago está dizendo sobre isso. 3 situações, né? Ele fala, olha, você está sofrendo, ore. Você mesmo ore. Você está feliz, cante louvores, não é? Ore celebrando a Deus, Ele é maravilhoso. Você está passando por enfermidade, não é? Peça aos presbíteros que vão até você e eles vão ungir você com óleo, né? E aí, querido, se há pecado a ser confessado, vamos confessar uns aos outros. E o texto diz, olha só, que nós seremos curados. Ele fala a oração de um justo. E aqui há mais um aspecto da oração. Ela precisa ser feita com fé, ela precisa ser uns aos outros confessando, né? Quando precedida da confissão, então nós oramos uns pelos outros. E a oração de um justo. O que ele está dizendo aqui de um justo é o quê? Alguém que não tem pecado? Não. Aqui o justo é aquele que foi justificado por Cristo Jesus. Se você colocou a sua fé no sacrifício de Jesus, Ele justificou você. Isso significa o quê? Nós estávamos condenados à morte, nós éramos realmente culpados dos nossos pecados, mas Jesus foi à cruz e pagou pelos nossos pecados. Então a ira de Deus sobre nós, ela foi interrompida, porque a cruz entrou entre a ira de Deus que viria para destruir o homem que voltou-se contra Deus. Então Deus, com a sua graça, Ele nos toma da condição de injustos, de culpados, e uma vez que nós reconhecemos que somos pecadores e nos arrependamos dos nossos pecados, Ele nos coloca numa nova condição, justos diante de Deus. Não temos mais culpa diante de Deus. Então, essa é a condição espiritual quando nós nos convertemos a Cristo. Ele muda o nosso estado de culpado para justificado. Mas nós pecamos, continuamos pecando. Mas lá em 1 João 1, a Bíblia vai dizer lá, versículo 8, 9, que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, se você pecou, você ore, está ali diante de uma situação como essa, ore, confesse. E o Senhor perdoará o seu pecado e você está na condição de justiça para interceder por alguém com fé, a fim de que Deus possa curar aquela pessoa. Eu quero então terminar aqui olhando para o versículo 17. Ele diz assim: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Talvez você diga assim, Teste, mas eu orar por alguém doente? Cara, eu não posso. E é interessante porque Tiago está dizendo o seguinte, olha, lembre de Elias. Elias era homem como nós, ele era falho, ele era uma pessoa inconstante, não é? Ao mesmo tempo que ele está lá derrotando os 450 profetas de Baal, de Aserá, logo depois ele está debaixo de um zimbro, de uma árvore pedindo a morte. Quer dizer, um homem cheio de falhas, ele orou fervorosamente, não é, para que não chovesse, não choveu por 3 anos e meio. Depois ele orou para que chovesse e choveu. Você vê isso lá no 1 dos Reis, essa história maravilhosa. Ele está dizendo para você e para mim que eu e você, mesmo imperfeitos e injustos, porque fomos justificados em Cristo Jesus, nós podemos orar com fé. Nós podemos interceder uns pelos outros diante de uma confissão, porque ele fala, confesse uns aos outros e orem uns pelos outros. Após a confissão, vem essa oração onde nós intercedemos pelos outros. E ele fala claramente aqui que a oração desse justo curará o doente. Qual é o poder da oração, então? Eu quero dizer que esse texto me ensina algo extraordinário, algo tremendo, que Deus muda circunstâncias quando oramos. Se estamos sofrendo, tristes, abatidos, Deus renova a gente. Se estamos felizes, a nossa celebração traz mais alegria.
se estamos doentes, Deus pode intervir na nossa enfermidade. Agora mesmo na sua vida, Ele pode intervir nessa enfermidade e pode trazer cura. Deus muda as circunstâncias através da oração. Tiago declara então que a oração de um justo ela é poderosa e eficaz. Ou seja, não há limite para o poder de Deus sobre qualquer situação da nossa história, da nossa vida. Quando nós passamos a incluir na nossa vida, diariamente, a oração, nós começamos a colher frutos maravilhosos. Nós começamos a ver milagres acontecer à nossa volta. Nós começamos a perceber Deus fazer coisas extraordinárias. Eu não posso deixar de falar sobre a minha própria história. Eu nasci com 4 quilos 250 gramas, com 52 centímetros, um gurizinho meio forte, né? E com 40 dias de vida, eu estava com 1 quilo 250 gramas. Determinado realmente à morte, meu pai foi chamado pelo hospital para dizer que eu não teria mais condição de passar daquele dia. E a história é profunda, há tantos detalhes e riquezas de detalhes, né? Minha mãe, toda vez que conta, surge uma coisa nova para mim, né? Mas o que eu sei realmente é que meu pai, então, assinou um termo de responsabilidade e me levou para morrer em casa. Ele me levou para casa, porque não tinha mais esperança. E naquela madrugada, meu pai estava de joelhos orando e clamando pela minha vida, dizendo: Deus, o Senhor deu o teste, ele é teu. Eu me lembro de algo muito forte que ficou marcado no meu coração, que meu pai teria orado dessa maneira: Senhor, só ele é teu, ele não é meu. Se o Senhor tem um plano para o teste, para que ele seja uma bênção nesse mundo, que o Senhor possa intervir nessa enfermidade e possa curá-lo. E olha, foi muito profundo, foi muito forte, né? De novo, não teve unção com óleo naquele dia, mas teve a oração de um justo, teve o clamor de um pai, teve uma intercessão com fé e teve um propósito de Deus em fazer a cura. Deus extraordinariamente trouxe na mente do meu pai uma estratégia e mandou meu pai fazer algo que é impensável, incoerente. Você imagina que eu fiquei 40 dias no hospital com todos os recursos da medicina para me curar e não puderam me curar. E naquela madrugada Deus trouxe, enquanto papai orava: dá para essa criança, dá para o seu filho farinha com água. Você imagina que loucura, que loucura. E meu pai disse: não é possível. Mas aquele insight veio enquanto ele orava e meu pai foi lá na cozinha, preparou farinha com água e começou a preparar e começou a dar para aquele bebê que era eu. E realmente houve um milagre, algo extraordinário aconteceu. Eu acho incrível como Deus faz as coisas. Eu até penso que Deus, ele é irônico mesmo. Acho que Deus, às vezes, ele deixa a gente com a cabeça para baixo, porque os caminhos que ele escolhe para fazer as coisas nos deixam confusos. Eu chamo isso da incoerência de Deus. Mas o que é importante hoje para nós, terminar esse tempo de estudo em Tiago, é que a palavra de Deus ela é viva, ela é verdadeira. E quando nós exercemos essa palavra, e no caso nós trazemos para o nosso dia a dia, para a nossa família, para a nossa história, a oração, e colocamos realmente no nosso dia a dia a intercessão por nós, pelos outros, pelos doentes, a celebração, Deus se manifesta no meio da nossa vida e Ele começa a revelar que realmente Ele é poderoso e Ele é extraordinário e que nós podemos viver experiências jamais pensadas que nós poderíamos por causa do poder de Deus que Ele opera no meio da sua igreja. Tiago, ao terminar esse capítulo, essa passagem bíblica, toda a epístola, ele termina com o versículo 19 e 20, dizendo: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso, quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Acho curioso como ele termina essa epístola. Ele termina nos chamando a atenção de que nós podemos, no meio do caminho, perder o foco da verdade. Tiago o tempo todo está preocupado que nós conheçamos a vontade de Deus e pratiquemos. Se você se desviou do caminho, Deus está chamando você de volta.
A palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Ele quer conduzir a mim e a você em triunfo, em vitória. Nós temos pessoas certamente que se afastaram, talvez alguém que você conheça, que você ame, que essa pessoa confie em você, procure essa pessoa. O texto bíblico diz que quando nós somos instrumentos para que essa pessoa se converta, do seu erro e volte do seu caminho, nós estaremos salvando esta vida e salvando a nós mesmos, de certa forma, e muitíssimos pecados estão sendo perdoados. Então Deus chama a mim e a você para que não apenas nós vivamos esse evangelho, mas para que nós sejamos instrumentos, para que aqueles que estão distantes, que se afastaram, possam voltar a Cristo e possam ser perdoados e entrar nesta preciosa jornada da vida com Jesus. Eu quero orar, quero terminar orando por você. Nós estamos com limitações de estarmos presentes, não é? Por tantas questões, mas nós estamos disponíveis sim, enquanto pastores, aí onde você está, orar por você, clamar, interceder, ungir com óleo, não é? Respeitando todas as situações que nós estamos nesse momento, respeitando as condições de leis, tudo isso, nós queremos estar junto com você. Vamos orar, igreja, vamos terminar intercedendo nesse tempo. Feche os seus olhos e vamos falar com aquele que é poderoso para exercer sobre nós a sua vontade. Pai querido, nós oramos com fé nesse momento. Nós queremos colocar diante de Ti nossas vidas, aqueles que estão tristes nesse momento. Senhor, a Tua orientação é que nós oremos quando estivermos abatidos, aflitos. Que cantemos louvores quando estivermos felizes, mas que intercedamos uns pelos outros quando estivermos doentes, quando alguém estiver doente. Pai, nesse momento nós estamos com tantas reservas, tantas restrições, e nós sabemos, Deus, que a oração do justo pode muito os seus efeitos, e nós, justificados por Cristo, fazemos agora uma grande corrente em favor daqueles que estão enfermos. Ó Deus, não podemos agora tocá-los, não podemos agora ungir com óleo, mas nós sabemos que o Teu Espírito está ali e que o Senhor pode tocar, o Senhor pode curar, o Senhor pode extraordinariamente realizar uma cura. Senhor, nós cremos, Senhor, cremos no poder que há no Senhor em realizar milagres. Nós pedimos por aquelas famílias que agora estão chorando porque perderam pessoas, consola-os. Porque perderam entes queridos. Nós oramos por aqueles que estão lutando e batalhando agora no leito, Senhor, diante do Covid e de outras enfermidades. Nós pedimos, Senhor, por cada um deles. Nós intercedemos, Senhor. E nós pedimos a Tua mão poderosa para curar. Pai, faz de nós uma igreja viva que crê no Teu poder e que inclui no dia a dia, na nossa história, a oração como caminho, ó Deus, para interceder, para que Tu venhas e Tu hajas no meio da nossa vida e da nossa história e realize a Tua vontade. Nós colocamos tudo isso agora, Senhor, nas Tuas mãos, porque nós cremos no poder do nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Por fim, querido, essa passagem de Tiago nos mostra que a oração nos cura fisicamente, a oração nos cura emocionalmente e a oração nos cura espiritualmente. Que você possa exercer realmente na sua vida esse ministério para a glória de Deus. Convidamos você então para que você possa realmente acompanhar lá na nossa página, na internet, tudo que está sendo produzido para que a gente continue edificando uns aos outros e sendo edificado pela palavra de Deus. Um grande abraço, foi uma alegria, foi um prazer tremendo a gente estar junto e não vendo mesmo a hora, né? Certamente tendo que esperar agora um pouco mais, mas o Senhor vai continuar fortalecendo você e a nós até o dia do nosso reencontro como comunidade, para celebrarmos Cristo daquela maneira tão preciosa que temos de estarmos juntos. Tá? Um grande beijo meu, da Martinha, das nossas filhas Laila e Radassa. Que Deus abençoe.